A minha mãe, ela começou a pandemia, com 3 meses da cepa forte, aquela que matava. Minha mãe teve 2 derrames, um de um lado e o do outro. Ela foi para a UTI. E aí o médico liga para mim, várias pessoas da nossa comunidade ligam e dizem assim, você não pode sair daí da comunidade, a cepa é muito forte. Você tem que entregar sua mãe, Deus é que vai ter que cuidar dela agora. Então era um momento que eu sempre pensei, eu quero estar com ela na partida. Então foi um momento de muita dor. E eu, diante do Santíssimo, o Senhor disse, você vai rezar 1000 misericórdias pela sua mãe. Então todos os dias, Guto, eu rezava 1000 misericórdias. Aí teve um dia, o Senhor caprichou. Agora você vai rezar no YouTube com o povo. Aí me passaram uma frase de São Tomás de Aquino, que é o rema das 1000 misericórdias no YouTube. É pela oração de muitos que se alcança, que pela oração de um só seria impossível. Então disse Jesus, quem vai querer rezar comigo de madrugada? 1000 misericórdias. 10 mil, 50 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil, 250, 300 mil pessoas. E vai crescendo, cresce rápido. E aí, durante a pandemia, quando minha mãe piorava, eu ia para o YouTube rezar. Chorava com o povo. Era emocionante. Ver gente do Brasil e do mundo dizer, nós estamos unidos, rezando com sua mãe. E alguém dizia, fulano que está internado. Alguém está no UTI, pegou Covid e está se ultimando. Alguém foi entubado. Então o YouTube virou uma grande intercessão nacional. E a gente partilhava a nossa dor. Só que o médico diz para mim, 1 mês e pouco, ele disse, olha, agora a gente vai ter que operar a sua mãe. O sangramento está aumentando e ela pode morrer. E a sua família disse que você vai ter que decidir isso. Aí eu corri para o Santíssimo. Corri para o Santíssimo, prostrado aos pés do Senhor, disse, Senhor, foi ela arriscou a vida por mim. Agora eu estou aqui aos seus pés. Eu quero dizer o que eu vou fazer. Aí uma das irmãs da nossa comunidade chegou e disse, Padre Sandro, tem um casal que quer falar com o senhor. Disse, olha, eu não tenho condições mínimas de falar. Esse era um recado. Esse era então um recado de Santa Teresinha. Aí eu me levantei, espera aí. Santa Teresinha mandou um recado, pode mandar entrar. Aí o casal disse, padre, desde 5 horas a gente acordou com um sentimento muito forte dentro da gente. Compre um ramalhete de rosas. Ache o Padre Sandro e entregue para ele. Olha. E diga que foi Santa Teresinha. E eu disse, vocês fizeram isso? O outro era um ramalhete de rosas, tinha mais 100 rosas. Chorei. Né? Teresa d'Ávila diz que a afetividade, a memória e a imaginação caíram no pecado original. Eu estava tão ferido que eu disse, pronto, Santa Teresinha mandou essa rosa toda para dizer, sua mãe vai partir mesmo? Se console, seja forte e aceite. Eu agradeci o casal, muito educado. Agradeci eles se disponibilizarem para essa realidade. Voltei para o Santíssimo e continuei chorando. Meia hora, uma outra irmã vem. Padre Sandro, tem um casal aí. Vocês estão com um recado de Santa Teresinha. Diga a eles que eu já sei. Que Santa Teresinha, não, disseram que não pode voltar sem dar esse recado. E aí, Guto, foi... Eu pensei que eu já tinha visto muita coisa do sobrenatural de Deus, mas ali foi demais. Eles disseram, a gente comprou uma imagem, Santa Teresinha, com a imagem rara, é Santa Teresinha, com o menino Jesus e com a Sagrada Face por trás. Eles disseram, ela disse que além do menino tem a face. Mas ela pediu para eles dar um recado. Já deu tudo certo com a sua mãe. Aí, na mesma hora, eu liguei para o médico e disse, doutor, pode colocar minha mãe em bloco cirúrgico. Já deu tudo certo. Aí vem 4, 5 horas de cirurgia, o médico me liga. Padre Santo, estou ligando para dizer que deu tudo certo com a sua mãe. Mas tem uma coisa que incomodou a gente. Os anestesistas, todo mundo no bloco cirúrgico. O que foi, doutor? Durante toda a cirurgia, havia um cheiro de rosas no bloco cirúrgico. Olha só. E a gente não soube explicar. Procurou se tinha algum aromatizante, se alguém passou algum desinfetante. Médico é médico, né? Procura ver tudo. Não tinha. Procurou-se ver se estava no ar-condicionado. Ninguém colocou nada. Mas era um cheiro de rosas tão suave que não nos incomodava. A gente só queria saber de onde vinha. O senhor sabe me explicar? Eu disse, doutor,
Eu tenho uma amiga minha, ela é demais. E nos piores momentos da minha vida, ela sempre manda rosas para mim. E ela está caprichando dessa vez. E aí vem o segundo ponto. Minha mãe sobreviveu 2 anos, 1000 misericórdias todo dia. A gente vendo ausências, curas, libertações, a coisa acontecendo. Numa quinta-feira, eu já me sentindo, minha mãe vai partir. Chegou a hora. E o Senhor disse, é melhor ela partir, porque daqui para frente vai ser só sofrimento. Eu corri para casa, celebrei uma missa com ela, juntei minha família, todo mundo chorava, dizia, minha mãe vai partir. Eu estou sentindo que ela vai partir. E era bonito, porque o olhar dela, Guto, dizia, eu estou em paz. É hora de eu partir. Foi muito bonito. E num sábado, dia 19 de junho, minha mãe era devota de São José, 6 horas da manhã, minha mãe começou a partir. Eu corria para chegar em casa, né? Eu moro na comunidade. Não deu tempo. Mas aí vem a parte mais forte de tudo. Quando eu entrei no apartamento, estava todo mundo rindo, mas tranquilo. E havia 2 médicos da nossa comunidade. E eles disseram, está sentindo? Estou sentindo o quê, doutor? O cheiro. Cheiro de quê, doutor? O cheiro das rosas. A casa está incensada de rosas. E lá no quarto, há um perfume de rosas que não tem explicação. Eu já procurei em tudo que é lugar. Está lá no quarto. Então, eu nunca esqueci, nem vou esquecer aquele momento. Cada passo que dava para o quarto da minha mãe, era aquele perfume tomando conta de tudo. E ali eu tive uma paz, tranquilidade. Santa Teresinha veio buscar a minha mãe, preparou a cirurgia, preparou 2 anos de elaboração da sua ausência. E fez uma obra tão bonita, Guto, que às vezes eu faço questão de dar esse testemunho para curar a revolta de perdas de entes queridos. Pessoas que perderam alguém num acidente de carro, pessoas que perderam alguém bruscamente. As pessoas só partem no dia certo. Não adianta questionar os mistérios de Deus. Teresa d'Ávila, tem muita coisa que nós vamos perguntar lá ao Senhor. E aí, essa partida da minha mãe foi um renovo na minha vida espiritual. Eu sou muito amigo de Padre Pio e de Santa Faustina. E Teresinha virou meu xodó, né? Eu não sei quem é xodó de quem, né? Às vezes eu estava numa coisa, o demônio sabe disso. Ah, como ele sabe. Eu estava pregando e uma pessoa ficou possessa, caiu. E eu fui lá perguntar a ela, quem está aí? E uma voz muito mansa, muito meiga, dizia, sua amiga, Teresinha do Menino Jesus. Não pode ser ela. Não pode ser ela. Ela jamais desceria. Ela disse que mandava rosa, mas ela nunca ia descer, encarnar em ninguém. Fez a libertação, era uma entidade lá que sabia dessa proximidade. Então o demônio sabe passado, ele sabe palavras que a gente diz, mas ele não sabe a totalidade de Deus. Então a ausência da minha mãe foi uma coisa que me marcou toda a nossa comunidade, marcou a fé de muita gente. O nosso YouTube, ele é todo através das 1000 misericórdias, foi na doença. Sim. E aí quando ela morreu, eu fui para uma live, né? Pena que o hack deletou essa hack. Foi muito bonito, porque eu cheguei para 300 mil pessoas e perguntei, e agora, minha gente? Minha mãe já morreu? A gente não precisa mais rezar por ela. Ela já está rezando por a gente. E aí, foi chuvas de comentário. Mas a gente precisa rezar pela minha mãe. A gente precisa rezar por alguém que está doente. A gente precisa rezar. E quem vai ficar com a gente de madrugada? O senhor vai ter que continuar. E a gente está continuando. Então, quando eu saí do encontro, e disseram que o YouTube foi colocado abaixo, eu tive um abalo muito grande, ainda bem que eu estava em Aparecida, porque corri para Nossa Senhora e disse, talvez seja isso mesmo. A gente já fez a missão do YouTube. Eu encontrei tanta gente no encontro, multidões, que acompanham a gente no YouTube ou no Instagram, sim, e que acompanham esse processo da minha mãe. E para mim foi sofrido, mas eu aprendi uma coisa. Tudo que me rouba a paz tomou o lugar de Jesus. Então, se o YouTube está me roubando a paz, ele não pode tomar o lugar de Jesus, né? A gente começa tudo do zero, se for vontade de Deus.
estamos nesse segmento, pedindo oração a muita gente. Deus faça o melhor. Foi uma experiência profunda. Eu nasci por um despojamento da minha mãe. Acompanhei ela nessa partida, nessa ausência. Hoje eu acho que eu ajudo muita gente, dentro da misericórdia de Deus, que perderam filhos inesperadamente. Muita gente vai do Brasil inteiro conversar comigo sobre isso, né? Perderam um filho num acidente, perderam um filho em N possibilidades, né? Um câncer, crianças de 4 anos, 5, porque Deus fez isso comigo. E aí eu conto o testemunho da minha mãe. Como Santa Teresinha, por exemplo, Santa Teresinha para ela, morreu com 24 anos. Por que ela morreu com 24 anos? Por que Jesus morreu com 33 anos? E suicida. Nossa comunidade deu um carisma de acolher e trabalhar. Nós ganhamos agora uma casa para acolher pessoas suicidas. Quando eu voltar, eu quero me dedicar a essa casa. A gente vai colocá-la à disposição de pessoas em desespero. Claro que vai ter uma triagem, porque não tinha que ser uma casa, né? Tinha que ser um quarteirão. Cidade. Então, uma cidade. Mas estamos aí, eu acho que essa graça de Deus e a missão prossegue. Acho que essa ausência da minha mãe me dá uma segurança muito grande da plenitude do meu chamado. Teresinha Menino Jesus diz: eu não me arrependo de ter me entregue ao amor. E eu nunca me arrependi de ter entregue a minha vida, como minha mãe entregou, para a salvação das almas. E depois ela se arrependeu. Mas depois ela disse: você é a alegria da nossa família. Então, isso para mim foi muito significativo e até hoje. Eu acho que vale a pena. Eu quero dizer aos jovens, a padres, eu atendo também padres depressivos. Eu digo, se a gente se arrepender de entregar-se ao amor, à vida, ao tempo da gente, é porque a gente não entendeu a totalidade. A gente precisa de cura interior, a gente precisa de libertação.